Ora, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a nossa conversa com os nossos dois conferencistas, portanto, a professora Ana Isabel Pelesco e o professor João Paulo Oliveira Costa. E a nossa conversa é aqui na sala e também online. Portanto, há essa possibilidade dupla. Temos começado a fazer isto este ano, já é a terceira conversa a este nível, dentro da linha, com dois colegas que vieram de fora e tem sido realmente um bom exemplo, ou pelo menos tem funcionado relativamente bem. Houve um primeiro problema com o som, mas acho que agora está tudo bem resolvido neste momento. Nós hoje vamos exatamente, não podíamos deixar, a linha não podia deixar, os renascentistas não podiam deixar de falar de Dom Manuel. Portanto, neste momento em que realmente a 13 de dezembro ele terá falecido, em 1521, e portanto nós não podíamos deixar passar a sua morte sem pelo menos evocar a sua vida, o seu reinado, a importância do seu reinado, a importância do seu legado, e nada melhor do que termos dois especialistas que trabalharam exatamente, e que trabalharam e que trabalham, e continuarão a trabalhar ad eterno, sobre a questão exatamente deste nosso século XVI. O professor João Paulo Oliveira Costa, que toda a gente conhece, eu não vou fazer aqui o resumo do currículo, vou só chamar a atenção, no fundo, para dois aspectos, que é, no fundo, a sua eterna paixão, acho que posso dizer assim, pelo Renascimento, o ter revisitado um rei e o ter feito uma biografia de um rei e, no fundo, modularmente funcionar, escrever em duas modalidades distintas, no fundo, aquilo que é uma narrativa, um discurso histórico, historiográfico e um romance. Portanto, é a questão do romancear, daquilo que poderia, no fundo, acontecer. Portanto, e ele tem trabalhado a esse nível na questão do romance, eu estive a ver alguns, se calhar escapou algum, muito nesta dualidade, a perspectiva do século XVI e muita perspectiva também, no fundo, da sua viagem pelo Japão, que também é outra das suas grandes paixões, portanto, acho fundamentalmente dentro dessas duas vertentes. A professora Ana Isabel tem também viajado muito e sempre pelo século XVI, e muito numa perspectiva muito da biografia também, neste caso a biografia histórica, dentro desse registro, se calhar algum dia fará também alguma digressão, portanto, romanceada, mas agora é uma biografia histórica e numa perspectiva também do cotidiano, portanto, numa revisitação do cotidiano, tentativa de reconstrução desse mesmo cotidiano, portanto, do nosso século XV e XVI, mas aqui nós estamos, no fundo, a evocar quase o nosso Dom Manuel e, portanto, esse final do XV e esse princípio do XVI. Eu passava a palavra, portanto, ao professor João Paulo Oliveira Costa e daria, então, a abertura das hostilidades. Obrigado, Paula. Boa tarde a todos. É um prazer estar neste modelo convosco. Percebo pelo computador que estamos umas boas dúzias de pessoas ligados e isso é estimulante. Agradeço-vos também, em primeiro lugar, além de saudar da Isabel, que tenho muito gosto por estar nesta sessão. Saúdo a linha do Nascimento, saúdo os meus colegas do CHAM pela capacidade que têm demonstrado que a universidade se consegue reinventar mesmo em tempos de crise. Nós estamos a atravessar um período muito complicado da nossa vida, das nossas vidas, mas que se reflete também nas nossas vidas profissionais. Evidentemente, nós, universitários, nós temos a sorte que o trabalho manteve-se na mesma, enquanto trabalho. O trabalho, agora a natureza do trabalho alterou-se e foi preciso adaptarmos e reinventarmos, seja nas aulas, seja nesta forma de comunicarmos uns com os outros e comunicarmos também com o público em geral, que não pode estar à espera do dia em que possamos estar todos outra vez a cotovelar ao lado uns dos outros, numa sala, seja de que tamanho for. E, portanto, saúdos a todos, é um grato prazer estar aqui nesta sessão. Eu pensei começar esta conversa, que é isso que se trata, não é? Ao invocar Dom Manuel I, por voltar àquilo que é a imagem, por mais que voltar ao mito. Eu já aprendi, enquanto historiador, que não vale a pena ter a validade de pensar que algum dia vamos vencer os mitos. Os mitos são incontornáveis, haverá sempre escola de Sagres, por mais que toda a gente saiba que nós académicos saibamos que não houve, mas haverá sempre escola de Sagres. Dom Manuel será sempre o venturoso. Não há nada que se possa impedir, nada possa impedir nos próximos séculos de evitar que Dom Manuel continue a ser referido e querido no sentido de querer, não é? De acreditar, que foi simplesmente o venturoso. Bem, teve a sorte, só teve uma sorte por si. Ora, é isso que eu queria aqui começar é aqui que eu queria voltar,
já que aqui estamos, para lembrar que a forma como Dom Manuel I foi recordado se compreende pelo caráter inusitado da sua subida ao trono. Mais ninguém teve tanta gente. Eu, na biografia, até chamei a atenção. Não é só os que morreram, foi os que não nasceram e que não têm nascido. É bom não esquecer que o destino do último filho do Duque de Viseu, do segundo de Viseu, se tornar rei de Portugal, começa a ser desenhado quando o tio, Dom Afonso V, tem só um filho varão, Dom João II, e tem uma única filha que não casa. Ou seja, a razão por que Dom Manuel I vai subir ao trono não é só porque os seus irmãos e os seus primos morreram todos, foi porque o seu tio e o seu primo, cada um só teve um filho. E, portanto, a linhagem real, estreita, afuniu de uma maneira dramática, em Dom João II e depois no fatal príncipe Dom Afonso, cai no cavalo e morre. E, portanto, em 2 gerações, o que era uma frondosa linhagem real no tempo de Dom Manuel I ou no tempo de Dom Duarte, torna-se numa única linha que, à mínima fragilidade, a morte é tão frágil, é tão inesperada, é tão possível, a vida é tão frágil, o príncipe ia só ter com o pai à pesca e de repente aguardar uma correria de cavalo e acabou, no fim da correria estava morto. Ele estava moribundo, ia morrer. Portanto, de facto, a sorte de Dom Manuel I, desse ponto de vista, é muito maior até do que normalmente se conta. Não chega a contar os que morreram, preciso contar, imaginar todos os que podiam ter vivido e que não nasceram, tanto fruto de 2 casamentos muito pouco férteis, inesperados. E, portanto, de facto, é compreensível que, perante uma circunstância tão extraordinária, que Dom Manuel I seja olhado como uma pessoa que foi afortunada. Foi, de facto, afortunada, porque ele não nasceu para ser rei, ele não nasceu sequer para ser duque, ele nasceu para ser um infante marginal na família real, onde só os astros biológicos, ou seja, só as fatalidades daqueles que estavam à frente é que podiam a pouco e pouco aproximar de qualquer coisa. Quando ele já é o herdeiro da Casa de Viseu, e portanto quando já sou um do par de filhos que Dona Beatriz ainda tem, o Dom Diogo, que era duque, e o Dom Manuel, que como o Dom Diogo não tinha filhos, era o herdeiro natural da casa, a Dona Beatriz tenta convencer Dom João II a fazer de Dom Manuel o governador da Ordem de Avis. Era tudo aquilo, e portanto quando morreram todos os outros irmãos, menos um, já podia pensar que devia ser governador de uma ordem militar, coisa que o Dom João II na altura nunca validou, até depois deu o governo da ordem de Avis, tal e qual como a de Santiago, ao seu filho bastardo, o Dom Jorge. Mas digamos que é interessante que aquilo que a Dona Beatriz, aquilo que a mãe projeta para o filho, numa altura em que se pensa que a linhagem real vai vingar, e que a própria Casa Ducal está nas mãos do titular, que é Dom Diogo, para Dom Manuel, o que sobrava podia ser o governo de uma ordem militar. E, portanto, Dom Manuel I, sendo indiscutivelmente um afortunado, agora temos que ver o resto, agora, sempre tem sido afortunado, foi um homem que trabalhou no sentido que se preparou e que governou não pela fortuna, mas deliberadamente. 3 notas breves, para não gastar muito tempo de seguida. Lembrar que a maneira de governar Dom Manuel I não se relaciona com o facto de ter subido ao trono, mas simplesmente com o facto de ser quem era. O Dom Manuel tem tido a primeira fortuna, foi, depois dos outros irmãos todos morrerem, o seu irmão mais último irmão sobrevivente ser esfaqueado pelo próprio rei em Setúbal, tornou o Duque não de Viseu, mas de Beja, e ao tornar-se Duque de Beja, Dom Manuel, assim que atinge os 20 anos e é entronizado com um conjunto de cerimónias que decorreram em Beja em maio de 1489, ao ser entronizado no Ducado e com todos os outros bens e senhorios que estavam associados e funções que estavam associados ao Ducado, Dom Manuel começa a exercer governação personalizada. O Manuelino, tenho de explicar isto várias vezes, o Manuelino não é fruto de ele ter subido ao trono, é fruto de ele ser governador de qualquer coisa. Ele implica, porque o primeiro sinal do Manuelino está, ainda hoje, em 2 lápides que estão nas paredes da Igreja Matriz de Sor, igreja construída por vontade de Dom Manuel, neto de Dom Duarte, como ele faz lembrar, e governador da Ordem de Cristo, inaugurada no verão de 1490. E nessa lápide está a lápide a dizer que eu, Dom Manuel, de Beja, na Ordem de Cristo, neto de Dom Duarte, não diz que não terá a ver com o rei, não é? O rei em título tem a ver com onde é que ele vem. Eu mandei fazer esta igreja e ao lado deste texto está a esferar-me lá e está a Cruz de Cristo, está inaugurado Manuelino. Enquanto expressão política de um homem. Porque é isso que é verdadeiramente o Manuelino. Depois tem uma dimensão artística porque ele teve com o ouro que tinha, depois polvilhou o país com o seu emblema, e o seu emblema associado a um modelo arquitetónico, a um estilo arquitetónico que
como diz o Nuno Cenas, é um único, porque é um tempo muito curto e muito intenso. Mas também, no fundo, tem uma certa uma repercussão que não é só uma repercussão, portanto, simbólica, no sentido público, mas também um público de uma esfera mais familiar, não é? Portanto, porque existe todo um tipo de ritualidade que ele próprio, Dom Manuel, imprime para se distinguir, para marcar, e isto leva a uma questão, que é a questão exatamente do perfil. Portanto, muitas vezes, nós, em termos historiográficos, houve nas nossas escolas várias linhas de observação. Muito, em determinada altura eram os movimentos de conjunturas, movimentos de contextos, os movimentos, portanto, as comunidades, que obviamente não é pôr isso em causa de maneira nenhuma, mas há o perfil, o homem, o indivíduo e uma marca do indivíduo que, enquanto senhor e, neste caso, governante, portanto, também pode ou não imprimir, e no caso dele, ele também o imprimiu. Nós não podemos dissociar aquilo que são as características que nos rodeiam da singularidade das pessoas. A singularidade de Dom Manuel I é, de facto, é um governante que, mais tinha um espírito reformador. Ele começa por reformar amplamente, entre 1490 e 1495, os seus domínios da Casa de Viso-Beja, e a prova que ele que ele está preparado para governar o reino, que se percebe, nessa altura percebe-se que a doença fatal, Dom João II será fatal, e portanto o trono virá parar-lhe às mãos inevitavelmente. Um dos melhores exemplos é que ele, assim que sobe ao trono, pouco menos de 3 meses depois, já criou a comissão para a reforma dos forais. E, portanto, este espírito reformista do rei, que se aplica às medidas, que se aplica à reorganização, à organização das próprias comarcas, que se aplica ao refazer das ordenações, portanto, há todo um conjunto, as ordenações, as leis gerais, há um conjunto significativo. Além das intervenções urbanas, de renovação dos cascos urbanos, em que Lisboa é o caso mais extraordinário, mas desde o Funchal. Aliás, só para terminar, foi restaurado este ano, felizmente, o teto, o interior da Serra do Funchal. E eu digo a toda a gente que assim ponham-se num avião envolvido aquilo enquanto está assim a brilhar, porque o tempo vai voltar a perder algum do brilho. É uma obra de cristal maravilhosa e que nos vai mostrar a igreja como ela foi concebida pelo Duque Dom Manuel. É uma igreja que brilhava, foi decorada com tinta de ouro, portanto, com o ouro que ele tinha e que ele tinha em abundância, porque é o tempo de guarda-mina. E eu creio que o restauro maravilhoso da Serra do Funchal é talvez o melhor exemplo do que foi o esplendor do Manuelino, também do ponto de vista artístico, e que é um artístico e é político, porque um rei que produz uma igreja brilhante de ouro tem um impacto sobre as pessoas e sobre os seus súbditos extraordinários. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que esse impacto, ele não é só um impacto de centro, portanto, isto é, do reino de Portugal, não é só da capital, de Lisboa, mas também, no fundo, é um impacto, neste caso, numa Sé, numa ilha insular. Portanto, vamos mais longe. O Dom Manuel, em 1492, envia um conjunto de alfaias litúrgicas e de outras peças para todas as suas ilhas e envia reposteiros com a esfera armilar para a Ilha do Fogo, que era a ultra perigosa, mas a Ilha do Fogo também tinha direito à esfera armilar. O seu símbolo vai até o limite dos seus territórios, como depois vemos também nas igrejas que ele faz, também se aparecem na fronteira com as suas armas. Claro. Eu aqui gostava muito de perguntar a questão da figura do feminino. Não sei se, portanto, para além de toda esta conversa, mas a importância do feminino. Portanto, na própria corte manuelina, que ganha uma importância significativa. E muitas vezes, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da figura da Rainha Dona Maria, não é? Portanto, muitas vezes não é falada, que é quase que esquecida, ou que não, mas que é uma figura extremamente interessante e empolgante de se conhecer. Mas pronto, era sim, só, mas não vou fazer os mesmos agradecimentos para não cortar aqui este ambiente já tão manuelino que o João Paulo conseguiu imprimir aqui a sua primeira intervenção, mas agradeço a atenção de todos, o convite. E eu voltava, até ainda antes de ir ao feminino, eu voltava à questão do mito e da cristalização de uma determinada imagem do Dom Manuel. Não no sentido em que o João Paulo referiu, e muito bem, mas no sentido talvez complementar e mais historiográfico. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há aqui um paradoxo na imagem do Dom Manuel, porque o Dom Manuel, um paradoxo na forma como a imagem do Dom Manuel foi construída.
E ao longo do tempo, não é, a historiografia, no fundo, ele ficou uma figura, do meu ponto de vista, desvalorizada, quando se tentou valorizar num único sentido, que era o da Índia e da aventura do oceano e da aventura oceânica e tudo isso. Eu considero, também foi por razões um bocadinho ideológicas, não é? O venturoso foi venturoso antes de chegar à Índia, porque chegou ao trono, e o João Paulo falou bem disso. Mas eu acho que durante muitas décadas a figura de Dom Manuel, enquanto rei de Portugal, que eu acho que ele foi um grande rei de Portugal, e o João Paulo já deu algumas deixas para nós compreendermos isso, a imagem dele foi demasiado, exclusivamente acoplada à construção do Império. Nesse sentido, eu acho que, paradoxalmente, a figura de Dom Manuel foi desvalorizada. E, portanto, porque foi uma imagem que se criou do Dom Manuel. E realmente o Dom Manuel é muito mais do meu ponto de vista. E a biografia do João Paulo é importante por ter dado essa visão mais ampla da figura e da ação do Dom Manuel. A história da arte também nos tem dado, nas últimas décadas, o Paulo Pereira, e a história da arte em geral, tem-nos dado, enfim, contributos que nos permitem compreender que o Dom Manuel realmente não é só o Dom Manuel que a gente via no manual escolar, quando estávamos na quarta classe. O Dom Manuel foi venturoso, chegou à Índia. Foi isso que eu aprendi. E, portanto, no fundo, as últimas décadas têm revisitado o Dom Manuel num sentido mais alargado da figura, em que a biografia do João Paulo é importante e outros trabalhos que têm surgido, não é? Porque, de facto, eu acho que ele foi um grande rei de Portugal, independentemente da aventura marítima e da construção do Império, não é? Depois, agora voltando, indo um bocadinho àquilo que tu, Ana Paula, perguntavas, evidentemente que a figura do Dom Manuel tem também, a Rainha Dona Maria, a figura do Dom Manuel é interessante também sob o ponto de vista das mulheres que o rodeiam. Houve até um pequeno também colóquio, nem foi uma jornada online organizada pela Maria Dávila sobre as mulheres do Dom Manuel, precisamente as mulheres do Dom Manuel, porque o Dom Manuel tem uma série de mulheres à volta, não é? Desde a mãe, que é um figurão, e a Maria Dávila estudou-a muitíssimo bem, na senda daquilo que o João Paulo já tinha chamado a atenção. Depois a irmã, a Dona Leonor, aquela rainha de facto extraordinária, não é? Depois as filhas, não é? E as três mulheres. Portanto, a Isabel, mãe do Miguel da Paz, depois, verdadeiramente, a mulher da vida dele, como o João Paulo insiste, e foi, a mulher dos seus 10 filhos, dá-lhe o herdeiro, etc. E depois aquele casamento já um bocadinho, não diria soróbico, hoje em dia um homem com 52 anos não é velho, não é? À altura talvez fosse um bocadinho mais. Sobretudo, como escreveu o Frei Luís de Sousa, era um homem que tinha a casa cheia de filhos, e que foi um escândalo, não é? Tinha a casa cheia de filhos, que escândalo, casar com a noiva do filho. A questão das tensões também intrafamiliares e aristocráticas também são interessantes. Nós não devemos ver, do meu ponto de vista, devemos ver aquilo que é construído, mas devemos ver também as tensões. E há ali tensões que estão no âmago da família real. Aquele terceiro casamento, claro, os cronistas não podiam assistar muitas baterias naquilo, mas quer dizer, percebe que aquilo foi uma coisa, não é? Nem dizem praticamente. O Francisco de Andrade é curioso. O Francisco de Andrade, num capítulo, diz que nas cerimónias públicas as coisas correm muito bem, a gente educada, não é? Diríamos, não, educada, tem a noção do que estão ali a fazer, não é? Nas cerimónias públicas, mas que o Dom Manuel, na informalidade do cotidiano, claramente mostrava predileção pelo Dom Luís. Isto, quer dizer, ele já diz isto 100 anos depois, ou 80. Mas, quer dizer, percebe-se que há ali, e depois o Frei Luís de Sousa ainda mais, não é? Este é el Bovo. Portanto, quando a Dona Leonor chega a Portugal, dizem que tinham feito um retrato, que o Dom João é imbecil, que o Dom João não presta para nada, que o Dom João é uma figura, o pai é que é, não é? E ela então teria embarcado, não sabemos bem como é que correu, mas teria embarcado então esse casamento com o pai, e que teria dito, quando chegou e vê o Dom João, aos seus 19 anos, qual é o rapaz, mesmo que não venha a ser muito interessante aos 19 anos, é a graça da juventude, não é? E que ela teria e depois os 48 do pai, e que ela teria olhado e para as suas damas, este é o ovo, este é que é o ovo que me falaram,
E, portanto, que ela teria caído em si, teria visto que tinha feito um casamento, talvez... Mas não, talvez até ligando a esta questão exatamente do papel da imagem e do papel, no fundo, do símbolo. Mas nós não encontramos retratos do Dom Manuel. Isso é muito se calhar há mais do que se julga. Pois. Há aquela imagem que está esculpida à entrada dos Jerónimos, que é... Exatamente, eu acho que é tirado natural, não é? E é muito interessante que eu estive cá uma nova interpretação para a Adoração dos Magos do Grão Vasco. Sim. Eu estive lá em Viseu em maio, uma visita guiada pelo próprio diretor do museu, uma visita interessantíssima. E, de facto, nós olhamos para as coisas, e, aliás, quando olhamos para a Adoração dos Magos do Grão Vasco, olhamos para o índio. Quer dizer, a grande novidade daquele quadro é o Rei Mago costuma ser representado como negro, a imagem da multietnicidade da humanidade. Está ali posto como um índio brasileiro, como um índio tupi. Mas a verdade é que se olharmos para a figura que está mais à esquerda no quadro, e vemos a maneira como é da sua face e do seu penteado, pode ser um retrato de Manuel, que é um caso extraordinário, que é como um dos Reis Magos. Também aparece em Évora um vitral em que ele está como Rei Davi. Exatamente. Houve mais coisas, uma parte perderam-se com certeza, e o que é interessante é ver que muitas desses retratos têm o rei associado, no fundo, a imagens poderosas do universo da nossa espiritual, seja o Rei Mago, seja o Rei Davi, portanto, tudo figuras abençoadas, tudo figuras que no fundo têm a ver com o seu nome, que é o Emanuel. Mais um dado extraordinário que ele digamos que além da imagem das pessoas que o Dom Manuel era um homem verdadeiramente espiritual, e com o nome espiritual que era, aquele nome que lhe deram, aquilo jogava também necessariamente o nome como um nome que é o nome do próprio Deus. Associar, então aí sim associar à fortuna, como que de repente vai parar ao trono de Portugal, e um trono não é um trono qualquer, é um trono da maior potência oceânica daquele momento no mundo, dito com toda a clareza, quer dizer, sem dúvidas nenhumas, durante o reinado de Manuel I não há potência naval no mundo com a capacidade de projeção da sua força comparável sequer com os dos portugueses. Né? Castelo é um caso dirigido para um sítio só, enquanto que os portugueses se dispersam do Brasil à China durante o reinado do próprio Dom Manuel I. É inconsequente em certos aspectos, sim, mas o Dom Manuel I é o primeiro grande rei do mundo que é obsessivo, ou que dá ordens em 4 continentes ao mesmo tempo e em 3 oceanos. Isto não faz mais poderoso que um Alexandre ou com um Gengis Khan, falo diferente, mais de acordo com o seu tempo, mas dá-lhe uma amplitude e uma novidade extraordinária que não pode ser ignorada. Mas também pegava um pouco na questão exatamente da questão da corte, certo? Eu queria aqui acrescentar, há um retrato do Dom Manuel, vocês digam, está na Casa Pia, não é? E que é interessante porque não tem a dimensão litúrgica, nem eclesial, não é? E há muito poucos retratos laicos na tradição portuguesa, mas é um retrato que está na Casa Pia, não é? Que é uma cópia do século XVII, mas de uma cópia de um retrato do Dom Manuel do século anterior. E, portanto, é uma cópia do Dom Manuel, do retrato do Dom Manuel do século XVI. Nós sabemos que a Ribeira tinha uma ampla galeria de retratos régios dos infantes e tudo isso. A erosão do tempo, as coisas foram levadas para a Espanha, e sabemos, não é que foram levadas, há bastantes testemunhos disso, nomeadamente no reinado do filho, o grande retrato feito pelo António Zamora do Dom João III está em Espanha, na Fundação Lázaro Galdiano, e o da Dona Catarina, que é um retrato extraordinário, não é? Está no Museu do Prado, não é? Eu quis reproduzi-lo só só apenas uma pequena adenda. Eu escrevi um texto que me pediram e que quis que constasse a Dona Catarina e eu tive que pagar 100 e não sei quantos euros ao Museu do Prado para ter a imagem da Dona Catarina no retrato que estava na Galeria dos Reis em Portugal, não deixa de ser irónico, não é? Mas portanto, é isso, quer dizer, não há grande tradição realmente. Aliás, a Mary Jordan considera que o retrato de corte em Portugal, que é inaugurado, de facto, com a vinda do António Zamora em 1552, por aí, já na fase final do reinado, e que pinta aqueles retratos todos em Almeirim. Mas no fundo é uma tradição tardia face àquilo que se passa no resto da Europa e face àquilo que é
no fundo, a própria imposição da ideia de imperador, e que ligava um pouco com aquilo que o João Paulo estava a falar há pouco, que era a questão exatamente de uma nova noção ou melhor, de uma escala imperial diferente, e é uma escala imperial diferente, a nossa é diferente da castelhana, no fundo, da imperial de terra, de espaço terrestre, portanto, contra a qual nós estamos sempre em paridade, ou até a tentar, nós, isto é, a portuguesa, logicamente, a tentar, portanto, estar ligada e a ser, no fundo, também ela própria herdeira da coroa, portanto, espanhola. A ISS, aliás, Miguel Paz é uma das ele fica, junto dos seus avós, porque fica com os seus pais, não é? Portanto, talvez essa dimensão um bocadinho. Eu não sei, nós estamos já com meia hora de conversa, se calhar passava só uma breve ronda por vocês e depois passava um pouco para as pessoas. Portanto, eu sei que há o bate-papo, portanto, é sempre possível colocarem as vossas questões, portanto, e nós vamos lendo as vossas questões e elas vão sendo respondidas. E aqui nós na sala também temos 2 intervenientes. Eu esqueci-me de me dizer uma coisa importante, era que esta iniciativa não é só da nossa linha, da linha do Renascimento, portanto, da Europa do Renascimento, dos Velhos e Novos Mundos, mas é também uma parceria com o grupo de investigação Sociedades Políticas e Instituições. Acho que está tudo certo, que eu às vezes troco as instituições, põe cultura no meio. Isto é a minha vertente da cultura. Portanto, isto também é uma iniciativa de parceria exatamente com o grupo de investigação, isso também é importante dizer. Portanto, como eu vos pedi a vós, que estão desse lado daí, perguntas, já temos aqui o livro do Manuel muito bom, portanto, aqui no bate-papo, mas se quisessem, portanto, também vocês colocarem as vossas perguntas que nós lê-las-emos e os nossos intervenientes irão, obviamente, respondê-las, com certeza. Está bem? Portanto, queria só lançar isso e agora deixava-vos a palavra. Mais um apontamento, enquanto não vêm perguntas, só para, completando assim, aquilo que também a Isabel já chamou a atenção, que é a forma como o seu reinado foi distorcido. E eu creio que, sinceramente, isso tem a ver com algumas novidades, mas não impediu uma outra coisa. Novidades nesse sentido. O Damião Góis, quando tem que escrever a crónica do Manuel I, por ser um homem renascentista, era um homem que, com vistas de mentalidade, já estava amarrado atrás. E, portanto, a cronística tem um princípio. O princípio é narrar os feitos da Guerra do Rei. Ora, o Dom Manuel I é, tão só, o primeiro rei europeu, não leproso. Não vai à guerra. Portanto, todos os reis iam à guerra. Em Portugal é o primeiro rei que não vai à guerra, à exceção do Afonso II, coitado, não tinha condições físicas, pobrezinho, para montar um cavalo, quanto mais para ir à guerra. E, portanto, Dom Manuel I, e isto que é uma coisa que na altura vai começar a ser sentida, Dom João III também não vai. E isso depois, quando a gente fala no Filipe II, que é o rei dos papéis, não, é o terceiro rei dos papéis, o tio e o avô tinham sido antes dele, mas a verdade é que naquele tempo não é bem entendido pela sua. É uma novidade tão estranha. Não é bem entendido, e depois, quando o Dom Sebastião cresce sozinho, sem pais e quase sem avós, e transforma o rapaz num guerreiro à força, que vai dar o desastre ao Alcácer Quibir. Mas a verdade é que as pessoas não percebem, mas o mais interessante também. E, portanto, o Damião Góis, como não tem as guerras do rei, inventa as guerras dos seus capitães e afunila a crónica na Índia e em Marrocos, e, portanto, 75% da crónica, eu contei, portanto, metade da crónica é Estado da Índia, mais 25% é Marrocos, e só o resto fica para a obra reformista de Dom Manuel I. Apesar disto, é muito interessante que o Dom Manuel I é um rei prestigiado na Europa, não tenho dúvida, é um rei que está sempre virado para a Europa, ao contrário da crónica, está sempre virado para a Europa, particularmente para Castelo. Durante o reinado de Dom Manuel I, durante o reinado de Dom Manuel I que uma Espanha fragmentada em vários reinos se torna definitivamente, e por ação de Dom Manuel I, num Estado unitário, e por ação de Dom Manuel I, porque é Dom Manuel I que abafa a revolta dos comuneros. É isso que é um aspecto que é importantíssimo ter presente, exatamente, e tem a ver com o seu terceiro casamento. Mas eu queria lembrar que eu acho que é mais extraordinário ainda, para mostrar o papel que Dom Manuel. Há uma imagem que Dom Manuel I granjeou na Europa, o facto de uma imagem que corre, que eu usei no meu livro, que já tinha antes sido usada por Francisco de Romar da Puta, que é o Templo Vasco da Gama, que é uma gravura muito interessante, que é a capa, o frontispício, de uma das edições em alemão do Mundos Novos do Vespuccio. E que, para relatar a exploração da costa brasileira, que é uma exploração pacífica, e, no entanto, o que aparece na capa é a figura do rei de Portugal,
de armadura completa, salvo o elmo, que tem a coroa na cabeça, com o cetro numa mão, com o montante de 2 mãos, com o montante tanto à cintura, com o cetro na mão e com o escudo, com as armas de Portugal. E, portanto, é muito interessante como, naquela Europa belicista, um rei que não vai à guerra faz tanta confusão que até, ao relatar a exploração pacífica da costa do Brasil, o que aparece no frontispício é um rei com armadura, com todo o aparato militar que é possível dar à figura. O Dom Manuel I, apesar de como não teve, quer dizer, a derrota da Mamora é mais ou menos escamoteada e é mais escondida, o Dom João III, coitado, com a perda de Santa Cruz de Cabo de Gué e com o facto de ter ordenado o abandono de quatro coisas que eram indefensáveis, e esquecendo que as outras 3 que ele lutou-as de defesas imbatíveis que nunca foram conquistadas, nem Ceuta, nem Tanger, nem Mazagão, nunca foram conquistadas pelo inimigo. Portanto, Dom João VI pagou as favas porque, apesar de ter criado o Brasil, apesar de ter engrandecido o Estado da Índia e tê-lo estendido até ao Japão, depois largou 4 fortalezas indefensáveis, porque quer Safim, quem já lá esteve, sabe muito bem que eram tudo fortalezas dos tempos medievais, em que não havia pirobalística, e com a pirobalística estão mal localizadas, têm elevações com cotas muito superiores a uma curtíssima distância e, portanto, são indefensáveis. Por isso, ele abandona aquilo que não é defensável, o que é um ato de gestão correto. Mas na visão daquele tempo não era bem assim. Eu vou dar na visão do próprio Dom Sebastião, uma das razões, provavelmente, das muitas, do belicismo do Dom Sebastião foi um bocadinho ainda aquela toada e aquele som e aquele lamento sobre a largada das praças da África, que tinha sido muito debatida também, não é? Exatamente. Eu vou agora, se calhar, ver algumas das questões que já estão aqui a aparecer. E, portanto, uma delas, logo do princípio, é a Teresa Soares para todos. O Manuelinho começa antes do reinado de Dom Manuel? Ponto de interrogação. Manuelinho? O Manuelinho começa antes do reinado de Dom Manuel? Há aqui 2 coisas diferentes. Uma coisa é o Manuelinho político, esse começa com o Dom Manuel, que é de 1490. Mas isso é identificável, é a primeira. Portanto, é uma lápide que está na parede da igreja de Sono, mas é o Manuelino do ponto de vista político. Não? É numa igreja que é tardo-medieval, mas linhas muito simples, um gótico simplesinho de uma igreja matriz de pequena vila, mas que tem a mensagem política. O Manuelino, enquanto estilo arquitetónico, é um bocadinho diferente, mas corresponde, grosso modo, ao tempo do Manuel I. Responde ao tempo do Dom Manuel I, mas não somos historiadores de arte, mas pelo que eu tenho lido e pelo que nós também vemos, o historiador também se pode pronunciar e ter a sua opinião. A arte manuelina, do meu ponto de vista, é uma arte muito mais arcaizante e de um gótico tardio do que a gramática classicista que já estava presente no reinado anterior. Ou seja, dito de uma outra maneira, o classicismo nascente é muito mais visível no tempo de Dom João II do que no tempo do Dom Manuel. O Dom Manuel é uma espécie de uma pirotecnia do gótico flamejante, ou próximo do gótico flamejante, e, portanto, a gramática é muito mais arcaizante do que a gramática artística do Dom João II. O classicismo em Portugal vai triunfar com o Dom João III. Portanto, o reinado do Dom Manuel é curioso nesse aspecto. O reinado do Dom Manuel, do seu ponto de vista artístico, do meu ponto de vista, já tenho lido coisas sobre isso, que apontam para isso, é bastante arcaizante e, portanto, mais medievalizante. Talvez seja nesse sentido que a Teresa fez a sua pergunta, não sei. Portanto, a arte manuelina é mais goticizante do que classicizante, apesar de ser posterior em termos cronológicos ao Dom João II. A transição, não é? É uma transição. Ora, eu tenho aqui outra questão, agradeço muito as intervenções, eu não vejo quem, isto aparece pelo chão, portanto foi alguém que enviou e alguém que está a ler pelo chão, o Henrique está-me a confirmar que sim. De qualquer forma, depois o autor pode-se identificar. Gostaria de pedir, se for possível, uma abordagem sobre o facto de podermos estar perante o primeiro monarca português a usar a propaganda de forma ampla. Terá sido assim, ou é decorrência da abordagem historiográfica ou dos escritos biográficos? Eu vou ser muito claro, se calhar tinha de ser o João Paulo, mas depois o João Paulo aprofunda. Do meu ponto de vista, o Dom Manuel é o rei, sempre dos 30 e tal que a gente teve, que melhor, em termos absolutos, cuidou da sua imagem e da sua propaganda, interna e externa. Portanto, a partir daqui é esta a minha opinião e que vou cada vez mais consolidando à medida que vejo coisas, que leio coisas,
é o rei que melhor assumiu a sua própria propaganda, num tempo em que os mecanismos de propaganda eram muito mais exíguos do que são hoje, não é? Se calhar por uma necessidade também de afirmação, mas eu acho que sim, iconograficamente, não sei se quer dizer, eu concordo com a Isabel no sentido que realmente é que é super tão, talvez sim, realmente nunca fiz a comparação dessa maneira, mas é um dos mais sim, o mais quase certeza, no que não quer dizer que outros não tenham antes usado de uma maneira menos intensa a propaganda, a seu favor. Agora, no caso do Manuel, é por isto que, repare, ele assim que assume o poder, e de uma forma completamente completamente inovadora, disse isto quem tiver sabe, vai à Igreja de Sul, vale a pena. Aquilo é uma coisa muito simples, mas vale a pena ir e ver ao vivo. Claro. Tem muito mais piada do que só falar, bom, e vejam como é que singelamente na pedra ele se anuncia com todo o poder que ele já, com toda a carga simbólica que ele já tinha em 1490. E já com o aparato. Portanto, o aparato que é exatamente. E assumindo mais, repare, esta coisa dele dizer, quando ele é primo de um rei, não é? E é sobrinho do outro. Está-se nas tintas para o rei que está em vigor, está-se nas tintas para o rei. O que ele diz é: eu sou neto do rei Dom Duarte. E, portanto, ele vai filiar-se no outro rei. A descendência que lhe interessa, naturalmente, é: eu sou descendente. Nem o pai, não é? Nem o pai. Eu sou, terá sido, como dizia o Rupina, o fidalgo mais poderoso das Espanhas, mas o rei é um rei. Portanto, ele é neto, ele afirma, olha-se para si próprio. E esta lápide é colocada em Sor antes do Dom Afonso cair do cavalo. Portanto, é numa altura em que não há nenhuma expectativa. Ao contrário, o Dom Afonso está prestes a casar, e reparem, se o Dom Afonso, a outra fortuna do Dom Manuel I é biológica, porque o Dom Afonso esteve casado com a Dona Isabel 8 meses, quando a Dona Isabel casou com o Dom Manuel I, ao fim do mês estava grávida, o Afonso ao fim do 8 não estava, porque se ela tem engravidado e tem tido um filho, uma vez mais o Dom Manuel I é o não nascimento que ajudou a que ele fosse rei. Com certeza que o Dom João II tinha feito tudo, como se compreenderia, para que, na morte do filho com a nora grávida e tendo a criança vingado, que essa criança fosse o futuro rei de Portugal e não o Manuel. E do ponto de vista dinástico era o que era legítimo, porque nas dinastias o primeiro rei, o primeiro filho vivo, teoricamente vale mais que um neto de um filho morto, mas aqui já não havia mais filhos, portanto um neto valia sempre mais que um primo. E, portanto, até aí o Dom Manuel teve sorte. Mas, portanto, em 1450, quando ele cria a sua imagem, o que eu acho interessante do Dom Manuel é que ele criou a sua imagem. Ele criou os princípios de um governante reformista para o seu ducado, para ele próprio. Não era, depois quis um destino que fosse reino. E aplicou ao reino, ao Império, aquilo que eram princípios que ele já estava a aplicar enquanto duque. Eu acho que isso é parte... talvez, devo dizer, quando fiz a biografia, várias coisas me fascinaram. Esta fascinou-me particularmente, que é o tempo do duque. Que é um tempo, sobretudo na parte em que ele não está, mais, em um mês antes do Dom Afonso cair do cavalo, o Dom João II tem um documento que diz: eu prometo ao meu todos amado primo de Beja, que se ele morrer sem ter descendente, e não se esqueçam que o Dom Manuel só casava se o Dom João II deixasse, não é? Quer dizer, não interroga já a noiva nenhuma, eu tomo conta de todos os seus criados. E, portanto, é o Dom João II a ver que está a conseguir extinguir a última casa com que ele teria os seus problemas, quando está à beira de ser avô, pois não foi avô, deixou de ser pai, e o outro é passou a esta. De qualquer forma, eu vou continuar aqui, um pouquinho. Acho que esta questão tinha sido uma questão do próprio Ascenso Simões. Da Teresa Soares, e depois já vai para a segunda pergunta do Ascenso Simões. Se calhar vou já fazer as duas de seguida. Portanto, a armadura que vai da Teresa Soares, peço desculpa, a armadura que vai ser emprestada a Portugal será de Dom Manuel I, uma vez que não foi à guerra, portanto, vou dizer na sequência da vossa intervenção. E se calhar vou já para a segunda pergunta do Ascenso Simões. A segunda questão, se for possível, é que se prende com a relação da coroa portuguesa com a Santa Sé. A desvalorização de Portugal em relação à Espanha decorre de uma menor contribuição para o mundo da cristandade ou pela fragilidade da diplomacia? Esta segunda. Sim, vamos à primeira, da armadura. E depois vamos à segunda. É da primeira da armadura. Eu própria também estou na expectativa de ver a tal armadura, não é? Eu já falei aqui com o Luís há pouco sobre a questão da armadura. Tem lá realmente a esfera angular, que era a imagem de marca do Dom Manuel. Agora, ela é dita de Dom Manuel precisamente porque tem a esfera armilar do Dom Manuel.
mas não se sabe se era, é atribuída a Dom Manuel, mas não se sabe se era. O Dom Manuel, como acho que já dissemos há bocadinho, sabe-se que era um homem pequeno, não era alto, não era muito grande. Há um testemunho de um flamengo que esteve em Lisboa em 1514 e que foi editado em Lisboa em 1514, o relato de Jan Tacoen von Zilverbeck, e então ele diz que entrou no Palácio da Ribeira, portanto, aquela informalidade que há entre o medieval e o moderno ainda, portanto, eu vou voltar então, portanto, nós já falámos um pouco da armadura, não sei se querem portanto, se faz favor, Anísia. Então, relativamente à armadura, que está toda a gente na expectativa de ver a armadura dita de Dom Manuel, é dita de Dom Manuel porque tem lá a esfera armilar, que é, digamos, o ADN do Dom Manuel em termos iconográficos, não é? Agora, a armadura tem 1,81 m, parece que era para um homem de 1,81 m, e o Dom Manuel provavelmente era mais pequeno, não é? Portanto, há tal testemunho de um flamengo que há caminho da Terra Santa, que está 9 dias em Lisboa, onde um dos seus filhos vivia, e portanto entra no Palácio da Ribeira, assiste ao almoço do rei e descreve o rei. O rei, o Dom Manuel, é um homem pequeno e magro de 45 anos, por acaso, os anos estão certos. E a rainha, de 40, é uma bela mulher, mas tem um nariz muito pequeno, tem 7 filhos. A rainha não tinha 40, tinha 32, não é? Mas o rei era 45, mas sobretudo pequeno e magro. Bem, também é um Flamengo, se calhar achava que eram todos pequenos e magros fora da Flandres, não é? Mas 1,81 m não teria. 1,81 m não teria, portanto, do meu ponto de vista, e sem querer, penso que a armadura, aliás, é dita de Dom Manuel, não se diz taxativamente que era de Dom Manuel próprio, não é? É eventualmente oriunda das coleções portuguesas, e a gente sabe que o Arsenal de Lisboa é uma das maravilhas que o Damião de Góis põe na sua galeria das coisas notáveis da cidade de Lisboa. Era qualquer coisa que era mostrada a todos os estrangeiros que vinham a Lisboa. As peças de artilharia, as armaduras e tudo quanto havia. Portanto, provavelmente não do Dom Manuel ele próprio, mas se calhar das coleções portuguesas, e foi, se calhar, a França, isso já não sei como. Mas provavelmente não do Dom Manuel ele próprio. Portanto, duas Saint-Simões. Então, a segunda questão que eu tinha colocado. A questão da relação com a Santa Sé. A relação com a Santa Sé é uma relação muitas vezes tensa. Inicialmente estava lá o Cardeal Alcodrinha e o Dom Manuel queria que eu voltasse, mas é uma relação que se corre, quer dizer, o Dom Manuel tem uma má relação com o Júlio II e tem uma excelente relação com o Leão X, a quem ofereceu o elefante, a quem também enfim, ofereceu o rinoceronte. O Leão X que já é um Médici, não é? Portanto, e portanto é um homem também do Renascimento e quem o Dom Manuel soube, e que já não tem filhos e que não é um Papa tão belicista quanto foram Júlio II, ou mesmo o Santo VI. E por isso a relação do Dom Manuel com a Santa Sé eu acho que melhora muito nessa fase, até porque também houve alguma tensão por causa da forma como de facto a Santa Sé apoiava mais a expansão ultramarina castelhana. Como a Santa Sé voltou a dizer, como já tinha dito João II, que os reis católicos eram os descendentes da monarquia visigoda, dizer uma coisa dessas significa, entre outras coisas, que Portugal não devia ter acesso a Marrocos, porque o acesso a Marrocos era para os antigos visigodos, para os descendentes visigodos, que eram só os castelhanos. Apesar de tudo, também a verdade é que Dom Manuel I consegue tudo o que quer da Santa Sé, nomeadamente fazer o filho cardeal, Dom Afonso, que é o quarto filho, fazer o quarto filho cardeal no ápice, o rapaz com 6 anos já é cardeal, salvo ver. E, portanto, o que numa altura em que a Igreja está nas vésperas mesmo da proclamação das denúncias do Lutero, portanto, a Igreja já está a começar a entrar à defesa e a perceber que aquele sistema era errado. Apesar de tudo, é que o Papa concede facilmente ao Dom Manuel I ter um filho cardeal com um menino cardeal no instante. E, portanto, Dom Manuel, apesar de tudo, as relações com a Santa, eu acho que as relações com a Santa foram melhorando. O Leão X morre no mesmo ano em que Dom Manuel, então depois as coisas naquela parte final não há tempo para perceber o que é que seria a relação com a Santa Sé a seguir. Eu acho que foram as relações com a Santa Sé no Dom João III foram muito mais tensas do que com o Dom Manuel, muito mais.
variedíssimas razões que vão desde a questão da Inquisição e dos lobbies dos cristãos novos, coitados, Mas, na aliás, etc. há uma pergunta exatamente sobre a questão dos cristãos novos. E a questão do Dom Miguel da Silva, e a questão do Dom Miguel da Silva. Portanto, eu acho que foram piores no reinado de João III. Havia já numa das últimas intervenções, havia a pergunta se o som estava mal para aquela nossa ouvinte ou não. Eu penso que terá melhorado. Acho que era a Lina, se eu não estou em erro, que teria perguntado isso. A Lina Arsénio. Espero que já esteja melhor. De qualquer forma, eu vou continuar então com as perguntas, que são muitas e acho que tentamos responder. Portanto, ora, da Carinho, boa tarde a todos. Ou antes disso, eu acho que ainda havia aqui uma tua, Maria Fernanda, que tinha dito olá. Muito obrigada, sim senhor. Ora, para já um abraço a mim, para todos. A Maria Fernanda diz que gostava que o João Paulo desenvolvesse mais isso do contributo de Dom Manuel para a unificação da Espanha. Obrigada. Okay. Antes de entrarmos na questão exatamente, muito rapidamente. Noutras questões. A importância é esta. Nós imaginamos que quando os reis católicos se juntaram, Fernando de Aragão e Isabel Castela, que a Espanha apareceu e não apareceu Espanha nenhuma. Não. E a verdade é que quando Isabel a Católica faleceu, em novembro de 1504, o reino de Castela passou imediatamente para a sua filha, Joana, e Fernando continuou a ser o rei de Aragão, e Fernando volta a casar. Com Germana Lafá, e ela chegou a estar grávida. E se tem nascido um filho, particularmente um filho varão, Nasceu, mas morreu. Se tem vingado um filho varão de Fernando, os destinos de Castela e Aragão tinham-se voltado a separar à morte de Fernando, ou ficavam separados de vez, com o nascimento. Mas não estava determinado que isso acontecesse, do ponto de vista por questão do nascimento, exatamente este. Sim. Aliás, depois, os aragoneses disseram mais cedo, sim. Portanto, tudo está muito tremido. Quando Carlos vem pela primeira vez à Península Ibérica, é a seguir à morte do avô, e portanto quando já a Joana é oficialmente a rainha, quer de Castela, quer de Aragão, mas está tudo ainda a poder-se fracionar. Carlos, a primeira passagem de Carlos pela Península Ibérica é um desastre. Com os seus amigos flamengos e alemães todos nos lugares de destaque, inclusive o arcebispado de Toledo, dá o comércio de escravos também a um flamengo, e portanto aquilo é uma desgraça completa, politicamente falando, e assim que ele se vai embora, rebentam as revoltas dos comuneiros. E quando voltam as botas dos comuneiros procuravam desligar-se. Desculpe interromper, quando ele se vai embora para recolher a coroa imperial. Exatamente. Essa que é a questão. Vai ao cheio do Império e a fica-se em Espanha. Exatamente, mas os comuneiros revoltam-se, chegam a libertar Joana, que está presa em Tordesilhas, e os comuneiros pedem ao Dom Manuel I ajuda. Só que o Dom Manuel, como era cunhado do imperador, deu foi 50.000 cruzados à aristocracia castelhana para se armar e esmagar os comuneiros na Batalha de Villalar. Sem esse esmagamento dos comuneiros, tudo ter acontecido, e portanto portanto o Dom Manuel I consolida, porque eu creio que se pode dizer que com a volta dos comuneiros o poder de Carlos V na Península Ibérica fica consolidado irreversivelmente e portanto caminha então faz um caminho em direção àquilo que é hoje a Espanha, embora isso só seja formal no século XVIII com os Borbões. De qualquer maneira, a unidade, todos os outros territórios hispânicos, à exceção de Portugal, já estão sujeitos a um único monarca a partir de 1521, de uma forma incontestada, enquanto que antes foi contestado. E nesse papel de abafar as revoltas, a chave é o cunhado de Carlos V. O cunhado de Carlos V não foi intervenção, não é esse nível. Se ele tem apoiado os comuneiros, é tudo ao contrário. Exatamente. Aliás, e a própria posição faz a Joana Louca. Exatamente. Isso é toda uma outra história. Joana Louca, quer dizer, que é conhecida como a Louca. Ora, agora a Karine, que pergunta, boa tarde a todos, agradeço ter já as apresentações e elucidações acerca do tema. Gostaria de perguntar ao professor João Paulo de que maneira as ordenações manuelinas serviam como régua de conduta moral no Império como um todo, colónias e metrópoles. E qual foi o impacto dessa legislação na formação das sociedades coloniais? Não há muito a discutir, não é? Qualquer juiz que aplicasse o direito em qualquer território ultramarino português aplicava de acordo com as ordenações. E, portanto, o papel é absoluto. Quer dizer, sobretudo, a Karine, minha doutora, está a estudar, e bem, o papel das mulheres nas capitanias do sul do Brasil no século XVI, XVII, e, portanto, aí o que se reflete exatamente é esta imposição numa sociedade onde os portugueses se instalam, onde, nomeadamente nas zonas das capitanias, a convivência com os índios que se aliam aos portugueses
é muito rápida, e em que essa população indígena acaba por ser incorporada, particularmente aquela que já está dentro das vilas, que já está sujeita a uma vida conseguida, porque as atas, por exemplo, eu vi com ela, as atas das variações de São Paulo e Piratininga, do século XVI, isso, as atas do Porto do princípio do século XV, são os mesmos assuntos, são os mesmos problemas, são os mesmos conflitos, é tudo igual. Portanto, a aplicação da lei é também igual. Portanto, não, as ordenações são fundamentais para aquilo que é a sociedade colonial. O que não quer dizer que isto no Brasil aplica-se mais, não se aplica da mesma maneira na Índia, porque na Índia e no Oriente, na Ásia em geral, estamos a falar de situações que tinham uma vida política muito mais estruturada, tinham cidades, tinham corpos legais diferentes, eram cidades sedentárias, e, portanto, os portugueses tiveram que, em muitos dos casos, se adaptar também às práticas, quando não às leis, de cada uma dessas regiões. No caso do Brasil é diferente, sobretudo porque o que se passa é que onde os portugueses se instalam, onde fazem colónia, de facto, independentemente do ponto de vista étnico, a maior parte das pessoas terem sangue americano nas veias e serem poucos os reinóis. Os reinóis são poucos, mas a religião também é mestiçada, a lei não é mestiçada, não é muito pouco mestiçada, até porque não tinham corpos com que se degladiasse do outro lado, eram só práticas, hábitos. Não sei se Isabel quer completar. Não, eu estava a pensar também na dimensão da própria tipografia. Nós sabemos que o Dom Manuel, quando na primeira edição das ordenações, nós sabemos a dimensão do reino, não é? São 5 volumes e a edição é de 1000 exemplares de cada volume, são 5.000 livros que são impressos. Ora, não eram precisos, para o reino não eram precisos 1000. Não é? Portanto, eram volumes que também iam, nomeadamente acompanhavam os poderes que iam daqui para as colónias, nomeadamente para o Brasil, e portanto a lei era essa. A lei era essa, era a lei das ordenações. E também terá a ver com a questão da própria formação, da questão da importância da cidade, ou melhor, da colónia enquanto espaço, cidade no sentido urbano, de diferente que nós encontramos, por exemplo, no Brasil, há aquilo que nós vamos encontrar na Índia, que é completamente diferente. Sim. A própria estrutura, portanto, é uma estrutura diferente, não é? No Brasil, os portugueses criam cidades do zero. Do zero do ponto de vista institucional. Exato. Portanto, mais, e em que, nós também sabemos, dentro das cidades não há revoltas, ou seja, as populações que se aliam aos portugueses, ou que são submetidas, mas que são submetidas de uma maneira que acaba por ser vantajoso de alguma maneira, porque não há revoltas. Eu estive ainda agora num colóquio, em Sevilha, estive num colóquio a falar sobre a América Hispânica, e onde os indígenas se revoltam, os indígenas e os crioulos se revoltavam contra a coroa regularmente, desde a ponta do Chile até ao Rio Grande no México. Ora, nós não temos, não estou a dizer que toda a gente no Brasil era feliz, que não era, mas nós não temos esse rastro de permanente reação e de permanente oposição aos poderes imperiais portugueses. No Brasil, o que significa que houve uma capacidade de comprometimento e de geração de interesses comuns entre os portugueses, foram e os indígenas com quem se entenderam. Uma das maneiras de se entenderam foi combater os inimigos dos indígenas com quem se entendiam. Portanto, o que ganhava, dava-lhes logo ali um espaço. E, portanto, a cidade é criada a partir do zero, embora seja só no tempo de João III, é criada a partir do zero, consequentemente, do ponto de vista legal, a sociedade que se monta é uma sociedade, do ponto de vista cultural, colonizada, ou seja, onde a cultura indígena entra na religião, as crianças podem se misturar com o culto dos santos, entra na dieta alimentar, entra na música, mas não vai entrar nas leis não têm condições para entrar. Ora, José Luís Pinto, boa tarde, gostaria de saudar todos os presentes, nomeadamente os palestrantes. Tenho a seguinte questão: a tradição de retratos seculares de Porto só começa em 1552, nós já falámos um pouco disso. Como enquadrar o famoso retrato de Dom João I, independentemente de ser pós-mortem, ou a cópia de um retrato de poder de Dom João II? Seria possível explicar melhor a tese de Anne-Marie Jordan? Muito obrigada e peço, mas foi um bocado ao lado do tema principal. Não há temas ao lado, portanto, não há, aqui não há. Portanto, se é uma conversa, não há temas ao lado. Pois não. E eu não, penso... não é nada ao lado. Bem, eu também disse há bocadinho, não é? Quer dizer, não há
não há compartimentos estanques, portanto nós não somos historiadores de arte, mas enquanto historiadores do século XVI interessa-nos o retrato, evidentemente, interessa-nos as práticas da corte, interessa-nos essa circulação e essa... claro que há retratos de reis medievais, e o retrato do Dom João I é uma coisa absolutamente notável, sem dúvida nenhuma. Agora, o retrato de corte propriamente, o retrato de circulação, aquela circulação para mostrar a princesa, para mostrar o príncipe, para as alianças matrimoniais, claramente é uma coisa que se afirma, e isso não é só a Ana Maria Jordan que diz, é também, não sei se ele agora ainda é diretor do Museu do Prado, mas o Miguel fala, que é uma dos papas, enfim, da questão do retrato de corte, ele diz que é realmente no século XVI que essa prática se institui intensamente nas cortes europeias, finais do século XV e depois no século XVI. Tanto que é aí que passa o retrato em papel, se calhar por isso é que também não se vejaram tantos, os retratos, os que eram feitos, retratos de corte, eram em papel e passam a ser praticamente e exclusivamente em tela. E, portanto, já não desaparecem, não é? Mas, portanto, também o Miguel fala disso. No caso da Ana Maria Jordan e dessa adaptação que ela faz, isto não quer dizer que não haja retratos pontualmente que não existam anteriormente, até o Dom João I, realmente, que é notável e que é muito anterior. Mas ela diz que de facto, o momento fundador, bem, isto também tem qualquer coisa também um bocadinho simbólico, pode ser um bocadinho simbólico, não quer dizer que não houvesse algum retrato de corte anterior, mas o momento fundacional do retrato de corte em Portugal, ela associa realmente à vinda do António Zemor pela via dos Habsburgo, da Catarina da Áustria, que é irmã e sobrinha, etc., das outras mulheres Áustria, Habsburgo, que estão na Flandres e tudo isso, e que mandam então esse pintor, esse grande pintor, que é um dos grandes retratistas do século XVI, que é o António Zemor, é o António Moro em espanhol, não é? É espanholizado ou portuguesado, mas ele é flamengo, não é? E, portanto, faz os retratos, faz o retrato da Dona Catarina, de Dom João III, dos infantes, não é? Que desapareceram, não é? Esses retratos não os conhecemos, e de mais uma série de figuras da corte. Do príncipe, sim, do príncipe Dom Sebastião, esse está em Hampton Court, está em Hampton Court, exatamente, não é? E, portanto, ela marca fundacionalmente, talvez um pouco simbolicamente, mas realmente nos anos 50, o que faz do retrato de corte em Portugal realmente, digamos, um momento relativamente tardio àquilo que se passava já nas cortes, no resto das cortes europeias. Mas em todas as cortes europeias é realmente com alguma precocidade flamenga e do Van Dyck e tudo isso, mas também era século XV, não é? Mas só se generaliza realmente na passagem para o século XVI. O retrato de corte, tal como, enfim, canonicamente é designado. Pois, há aqui um comentário da sala que é exatamente que há muitos retratos por descobrir. E se calhar também a questão do desenho, porque muito do desenho, portanto, nós se calhar também não conhecemos esse desenho. Portanto, a circulação do próprio desenho, que é algo que nós aqui cultivamos, não é? Portanto, também é muito importante. Ora, eu penso, eu não vejo mais nenhumas intervenções do lado de lá. Do lado de cá, também as intervenções não estão, não estarão, não estão. Eu, se calhar, pedia para vocês fecharem um pouquinho esta nossa conversa, portanto, já temos uma hora de conversa bem fluosa e bastante participada. E muito participada, penso. Deixa-me para a final para a Isabel, porque eu comecei. Eu, por minha parte, diria só que, além de voltar a agradecer, não só a presença com as perguntas, que é o aspecto sempre mais gratificante de quando estamos aqui a falar, lembrar exatamente esta grande imagem que nós temos que ter dos reis, das pessoas, da multiplicidade, do caráter multifacetado do rei Dom Manuel I, que se aplica a muitos outros, mas é deste que estamos agora a falar, e de pensar que nós temos que pensar como um rei que montou, de facto, um império ultramarino extraordinário, porque há uma coisa que é importante dizer, a expansão ultramarina, entre 1448, quando o infante Henrique deu ordem para suspender os combates nos rios da Guiné, até 1502,
quando Dom Manuel I envia o Vasco da Gama na segunda expedição para atacar, a expansão portuguesa é pacífica. É uma expansão que se faz ao longo da costa africana para fazer comércio onde os nativos querem fazer. Onde não querem, há tanto sítio onde negociar, não vale tentar gastar tempo com guerras, ainda para mais, tendo em conta as capacidades dos indígenas para perdermos na maior parte dos casos. Uma questão pragmática. Mas a expansão, entre 1448 e 1500, é uma expansão tipicamente pacífica, até porque estamos a dialogar com gentios, com pessoas animistas, com pessoas que não se opõem aos portugueses do ponto de vista religioso. O reencontro com os muçulmanos na Índia e a oposição que essas redes muçulmanas fazem ao comércio dos portugueses com os hindus e há hindus que desejam negociar pacificamente com os portugueses, como é o caso do rei de Coxim, é que leva ao regresso da guerra, e isso é uma decisão grave, que não foi fácil, e assim isso também é uma das decisões de fundo que Dom Manuel I toma e que o torna, desse ponto de vista, um rei virado para o Império. Agora, sendo virado para o Império, não esquecer que ele, apesar de tudo, é aquilo que eu escrevi no subtítulo do livro, é um rei do Renascimento, e lembro evocando o Natal de 1500, que é uma descrição absolutamente extraordinária, feita por um Oxói Sassani, que é uma pessoa insuspeita, que é um castelhano a avisar os reis católicos de como é que foram as festas no dia de Natal em Lisboa, no Paço de Alcácer. E depois de uma dúzia bem contada de missas e vésperas, isto e aquilo, que são dia e meio de atos litúrgicos, a festa final, a partir das 8 da noite, é um espetáculo do Renascimento com uma logística inacreditável. Eu não sei como é que aquelas coisas entravam numa sala, não na sala grande, mas como é que passavam pelos corredores estreitos do castelo. A verdade é que entra um objeto em que podem fingir que é uma árvore com um dragão com 3 cabeças, coisa horrível de pensar, de onde saem 6 pessoas. Eles eram todos pequeninos, saem 6 pessoas lá dentro. E depois aparece um brigantino na sala, e depois aparece mais um monstro que deita de fundo. E, portanto, todas estas coisas que nós achamos são coisas que se faziam na Itália, do Renascimento, não, mas é que o Renascimento é a Europa, o Renascimento é um fenómeno europeu, e o Dom Manuel I é profundamente europeu. É uma coisa que eu gostaria de deixar bem vincada, é que é um rei perfeitamente integrado e desejoso de ser famoso, é no seu mundo europeu, por isso, cada vez chegavam notícias de vitórias no ultramar, a primeira coisa que ele fazia era escrever aos conselhos e para a Europa. Sim, portanto, acabamos por ir um bocadinho ao ponto de partida, não é? Portanto, a tal revisita também historiográfica que é importante fazer a um rei, cujos 500 anos de morte comemoramos este ano, percebermos que realmente ele não é apenas o venturoso que nós aprendemos na escola, o venturoso que chegou à Índia, o venturoso que fez um império, mas foi realmente um grande rei, um rei singular da história de Portugal. Numa nota um bocadinho menos eufórica das festas do ano 1500, com a jovem rainha, com 18 anos, que chegou à corte portuguesa, etc., nós vemos, ao mesmo tempo, a precariedade de tudo isto. Nós vemos o tal Dom Manuel com a casa cheia de filhos, para grande escândalo da corte, casa com a menina dos 18 anos, que era para o filho, não é? E, afinal de contas, com tantos filhos, e nós percebemos, os filhos dele vão todos morrendo, não é uma coisa extraordinária. Em 50 anos está em 50 anos a casa da Viz está a chegar ao fim. Pois, está a chegar ao fim. Não é? E, portanto, acaba por ser... Não, mas morrem todos muito... Não é? O infante Dom Fernando e... Os filhos, o Dom Afonso, que é cardeal, mas também morre com 30 e poucos anos. E, portanto, estamos próximos. E o que sobrevive? O irmão não o casa por causa do ciúme. O Dom Luís não é casado por Dom José. O Dom Luís, pois. Era uma relação difícil. Era uma relação difícil, pois. É uma relação difícil. E que vai ter... mas o Dom Luís que vai ter, por sua vez, um filho, neto de Dom Manuel, que depois, quando tudo se esgota, vai aparecer como candidato ao trono, candidato pelo povo, sem dúvida. Nós não podemos tripartir as coisas, mas claramente a candidatura do Filipe II é uma candidatura que é apoiada pelas elites, quer laicas, quer eclesiásticas, claramente, numa sociedade do dom e numa sociedade como a da época percebe-se, não é? Acolitam-se todos, praticamente todos, ao Filipe II. Depois a Dona Catarina, a Catarina de Bragança está ali... Pronto, também o facto de ser mulher, nessa altura, acaba, embora ela seja realmente descendente de via masculina, mas o facto de ser mulher afasta, e depois o Dom António é um do povo. O António, no período do Crato, é uma pessoa absolutamente carismática e que consegue realmente
consegue realmente regimentar muita gente do lado dele, não é? Odiado pelo cardeal Dom Henrique. Que é outra figura. Que é outra figura. E que é o filho mais novo, não é? O filho mais novo de Dom Manuel. Eu peço desculpa que ainda há aqui uma última e derradeira questão. Que não, eu tinha falado exatamente dos judeus e depois, entretanto, exatamente. É do José Paulo Nascimento. Peço imensa desculpa, José Paulo. Eu tinha visto e depois passou. Boa tarde. É que se teve a expulsão dos judeus em 1496-97. Comprimidos. E esta é mesmo a derradeira, penso eu. O Dom Manuel não queria expulsar os judeus. O Dom Manuel é forçado por voltamos uma vez mais a perceber como a história, por mais que nós consigamos definir dinâmicas estruturais, tendências conjunturais, em que certas hábitos, certas práticas condicionam as nossas vidas, a singularidade das pessoas é que é o motor da história. E aqui há uma coisa que é inexplicável. A Dona Isabel, que é prometida ao Dom Manuel I e que era viúva do príncipe Dom Afonso, recusa-se a entrar em Portugal enquanto houver judeus em Portugal. E recusando-se o Dom Manuel quer casar com ela, não vamos aqui discutir agora, não temos tempo, porque é muito complexo, mas quer casar com ela, e como é manhoso, como dizia Salver, quem pensava a expressão manhoso, era o Romero Magalhães. Eu gosto da expressão. E tinha razão. O Romero Magalhães usava esta expressão muito dissimulado, e como era manhoso, tentou fazer um win-win, como se diz hoje em dia. Tentou ganhar nos dois blocos, era ficar com a Isabel e ficar com os judeus convertidos em cristãos novos. A ideia do Dom Manuel a ser levada como ele queria tinha resultado, porque ele determina, entre outras coisas, que os cristãos novos não deviam casar com os cristãos velhos, não deviam casar entre si. E, portanto, em 2 ou 3 gerações, de facto, se todos os ex-judeus se têm casado com cristãos, com o predomínio que havia na sociedade, a dimensão judaica tinha-se dissolvido. Agora, nem os cristãos novos quiseram dissociar-se, nem os cristãos velhos quiseram casar com eles. E, portanto, o Dom Manuel teve uma visão muito, muito ingênua de que seria fácil, com a graça de Deus, mas a graça de Deus não é assim tão forte, pelos vistos, mas o Dom Manuel foi ingênuo, acho que aí foi ingênuo, porque foi manhoso, e terá tido uma esperança que não se concretizou, de que este grupo de judeus tornados cristãos novos estivessem de facto diluído na sociedade. Se as leis que ele imprime fossem levadas a sério, tivessem sido obedecidas, muito bem, mas isso é muito interessante perceber. O povo recusa-se. Aliás, ele tomou várias medidas, aquela coisa de não inquirir durante 20 anos da religião, não quer dizer. A que as crianças mais novas. Eu acho que foi muito pragmático. História não. Ele tem uma atitude extremamente pragmática e, portanto, e funcional. Portanto, e que na altura funciona. Funciona dentro de um limite de tempo, mas funciona, vai funcionar. Portanto, aí o pragmatismo funcionou. Não, e até o episódio de 1506, não é? Que está assinalado ali no Rossio, até o episódio de 1506, quando houve aquele pogrom, não é? Digamos, aquele tumulto em Lisboa, o rei não estava e veio imediatamente e puniu severamente, não só os envolvidos, não é? E a própria cidade de Lisboa, que lhe retirou o título de nobre real, e aí foi depois a Dona Maria, há bocado falaste da Dona Maria, foi a rainha que os da Câmara de Lisboa, os vereadores, sabiam do ascendente que ela tinha sobre o rei, um ascendente informal, um ascendente cotidiano, não é? E não formal, e foi à rainha Dona Maria que os vereadores da Câmara foram pedir insistentemente para ver se convencia o rei a tornar a dar o título de leal, de sempre leal em nobre cidade de Lisboa, e assim foi. E o Dom Manuel, no alvará, na lei em que reinstitui isso, diz que foi a mulher que convenceu. Portanto, é um episódio muito interessante, não é? Um episódio muito interessante. A figura da Dona Maria é uma figura, aliás, com uma série de figuras por trás de alguns destes monarcas, que era importante. E, aliás, estão a ser revisitadas, estão a ser trabalhadas. Não é isso, mas quer dizer, são figuras que muitas vezes nós nos esquecemos até na nossa fio condutor da própria história, nós nos esquecemos. Mas há uma coisa que nós nunca nos esquecemos, é o papel do perfil do homem e a intervenção do homem como agente realmente da sociedade e destes governantes. E eu, se calhar, agora terminaria. Portanto, esta nossa conversa, muitíssimo obrigada por terem sido tão assíduos nas nossas connosco. Foi um prazer ter-vos connosco
e nós vamos continuar a fazer e a encontrar outros temas, portanto, para podermos conversar. Adeus a todos, portanto, vamos desligar e muitíssimo obrigado por terem estado connosco e têm disponível exatamente a gravação. O Henrique irá fazer isso, irá gravar e pôr disponível para quem não pôde estar connosco ou para quem quer revisitar-nos outra vez para poderem ver um pouquinho mais do nosso comandante. Obrigada. Obrigada. Obrigado.